Oi, gente. Hoje eu queria falar com vocês sobre desperdício. Eu quero que vocês imaginem, por enquanto, que vocês foram contratados por uma empresa de telefonia ou então uma distribuidora de energia elétrica, certo? O que acontece? Eles têm vários clientes dentro de várias cidades, certo? Mas dentro de uma cidade específica, eles perceberam que tem fio demais. Então, o que isso quer dizer? Imagine que os fios de telefonia ou esse de energia, independente de qual empresa está trabalhando, foram colocados com o passar do tempo. Então, o pessoal da cidade foi construindo casas, né, no município que era inicialmente vazio, e a demanda por telefonia ou por eletricidade foi aumentando. Então, o que acontece é que essa empresa, conforme a demanda foi aumentando, foi colocando mais e mais fios. Só que aí chegou um momento que a área popular da meio que se estabilizou, certo? Então, não tem mais tanto cliente entrando, tanto cliente saindo. Então, o que essa empresa quer fazer agora é o seguinte: a gente quer diminuir o desperdício de fio, certo? Tem fio demais. E o problema em ter fio demais é que muitas vezes a gente vai ter muitas possibilidades de chegar no mesmo cliente. Então, isso é um problema? Ter mais possibilidades de chegar no mesmo cliente não é melhor? Nem sempre. Porque o que acontece é o seguinte: cada fio desses tem um custo de manutenção. Então, às vezes, se você tem 10 formas de chegar em um mesmo cliente, você tem que pagar 10 custos de manutenção, digamos assim, né? Para atender esse cara. E cada fio, ele basicamente fica mais barato, digamos assim, quando ele serve mais clientes, certo? Então, o que acontece? Alguns fios antigos podem ser que tivessem sido colocados para servir só um cara, por exemplo. E agora tem outro caminho melhor para chegar até esse cara, porque, enfim, eles foram aumentando e aprimorando a rede, né, de distribuição. E agora esse fio está ali à toa, certo? Ele está só custando para a empresa a manutenção. Então, o que essa empresa quer que você faça é bem simples. Olha, eles vão te dar vários caminhos, né? Vários fios, assim, vão falar, olha, tem vários clientes e tem esses fios aqui que estão conectados entre esses clientes. E a gente quer que você encontre o menor conjunto de fios possível, certo? Para que a gente consiga retirar os outros e assim evitar esse desperdício em custo de manutenção. Então, é basicamente isso o problema. Então, digamos que a empresa deu esse conjunto aqui para você. Então, nós temos aqui vários clientes e nós temos essas linhas brancas que representam os caminhos, certo? Pode ser os fios dos postes, por exemplo. Então, uma coisa que a gente tem bem claramente é que a gente não pode cortar fios de forma que um dos clientes fiquem sem atendimento, certo? A gente não pode cortar esses dois fios aqui de cima, porque senão esse cara aqui circulado vai ficar sem atendimento dessa empresa, certo? Isso pode gerar custos para a empresa em questão de processo, enfim. Então, a gente quer continuar atendendo todos os clientes. O que a gente também quer é escolher uma solução que seja eficiente, a gente não quer congestionamento na linha. Então, o que isso significa? Digamos que eu tenho esse exemplo aqui e considere um caminho entre esse cliente e esse cliente aqui. Nós temos basicamente três formas de fazer esse caminho, certo? Então, nós temos esse ponto 1 aqui e esse ponto 2. Digamos que a melhor forma possível seja esse caminho verde daqui. A gente pode falar assim, melhor forma em questão do custo, certo? Então, entre esse ponto e esse ponto aqui, esse caminho verde é o de menor custo. Esse caminho vermelho é o pior possível, certo? É o de maior custo de manutenção ou que demora mais, enfim. Esse amarelo é um caminho intermediário. Se a gente cortar o caminho amarelo e o caminho verde, nós vamos ter o pior caminho até o ponto 2, certo? E mesmo que o ponto 2 fique atendido nessa solução, ele vai ficar atendido por uma forma bem ruim, certo? Entre aspas, assim. Porque ele acabou ficando com o pior caminho. E o que a gente queria fazer aqui, na verdade, era deixar o caminho verde ou então o caminho amarelo, que é um ponto intermediário, certo? Uma solução intermediária. Então, a gente quer deixar cada ponto desse aqui continuar sendo atendido e de uma forma boa, certo? De uma forma que não tenha muitos problemas para, enfim, a ligação, se fosse uma empresa de telefonia, né? Ou então a energia chegar nesse ponto aqui. Então, digamos que a gente mexeu um pouco e nós encontramos a solução. O que a gente pode perceber aqui, entre a solução passada e essa, é que essa solução aqui não tem ciclos, certo? Então, o que é um ciclo? Eu vou voltar aqui. A gente pode perceber aqui que, vindo aqui do ponto 1 para esse prédio e vindo para esse ponto aqui, nós temos um ciclo, certo? Basicamente, um caminho circular. Então, isso aqui é ruim porque aumenta a quantidade de possibilidades para chegar nesse ponto, certo? E nós podemos chegar tanto desse cara quanto desse cara, tudo bem? Então, esse cliente aqui está sendo atendido por duas linhas e
ele não precisa dessas duas linhas atendendo ele precisa apenas de uma, certo? De preferência a melhor possível. Então, digamos que a gente chegou nessa solução. Essa solução aqui já não tem nenhum ciclo. Cada cliente aqui está sendo atendido por uma linha, certo? No máximo. Então, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte: nós precisamos definir a qualidade dessa solução. Por quê? Essa aqui é só uma das soluções possíveis, certo? A gente escolheu um conjunto de cabos que atende esses clientes, mas tem outros conjuntos, por exemplo. Esse aqui também é uma solução válida, certo? Não tem ciclos, que nem essa solução anterior, e pode ser que essa solução tenha um outro custo. E uma terceira solução possível seria essa aqui. Todas as três soluções são válidas, então, como a gente sabe qual é a melhor, qual é que a gente escolhe, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte: a gente vai definir custos para cada solução. Então, digamos que a nossa primeira solução tivesse custo 12. O que é esse custo? Não sei. É o custo que a empresa te pediu, certo? Ela talvez queira minimizar o custo de manutenção dos cabos. Então, esses cabos aqui são os que têm menor custo de manutenção. Ou então ela quer que você encontre o menor custo para atender os clientes, certo? Então, a menor distância. Então, depende do que a empresa pediu para você, depende das especificações, ok? Mas digamos que nesse custo aqui seja o custo de manutenção. Então, essa primeira solução tem custo de manutenção 12, pode ser 12 mil reais por mês, por exemplo. A solução aqui no meio, o custo é 8. Então, são 8 mil reais de manutenção para atender esses clientes aqui. E essa terceira solução aqui, o custo é 15. Então, são 15 mil reais para fazer a manutenção desses fios aqui. Qual desses aqui vocês escolheriam para a empresa? Obviamente que esse 8 aqui, certo? É a melhor solução possível. Então, esse problema é um problema conhecido como árvore geradora mínima, certo? Basicamente, a gente quer encontrar uma árvore, né? Que é basicamente um caminho sem ciclos, falando de forma bem abrangente, né? E que tem um menor custo dado uma especificação lá do nosso cliente. Então, a soma dos caminhos que fazem parte dessa árvore tem que ter a menor soma possível, certo? Então, ok. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: nós vamos voltar lá para aquele nosso exemplo, certo? E nós temos os mesmos clientes e os mesmos caminhos. Só que o que eu fiz aqui foi especificar quais serão os custos de cada caminho, certo? Então, esse caminho aqui tem custo 1, esse caminho aqui tem custo 2. Isso aqui pode ser em milhares de reais por mês, certo? Para manutenção, por exemplo. Então, ok. Como é que o nosso algoritmo vai funcionar? Como é que a gente vai montar a solução? A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um ponto para começar. Então, qual é o critério que a gente vai fazer para escolher esse ponto? A gente quer escolher um ponto em que tenha um dos caminhos que sejam os melhores, certo? Então, por exemplo, nesse conjunto aqui, nós podemos ver que os melhores caminhos têm custo 1, certo? R$ 1.000 por mês poderia ser. Então, a gente quer começar ou nesse ponto daqui, ou nesse ponto daqui, ou nesse ponto daqui, certo? Que são os pontos que têm um caminho de custo 1 chegando ou saindo dele. Então, digamos aqui, nós encontramos esses dois caminhos de custo 1, certo? Nós retiramos essa possibilidade aqui por alguma outra forma, enfim. E nós queremos escolher entre esses dois pontos aqui. Esse daqui e esse daqui. Qual deles a gente escolhe? Tanto faz, certo? Só quer escolher um desses pontos, não precisa usar um critério muito difícil, muito complicado. Então, entre esses três pontos, você escolheu esse cara aqui, certo? Por algum motivo, você pode ter usado um critério de desempate, tanto faz. O importante é você pegar um desses três pontos. Você escolheu iniciar nesse, tudo bem. A gente pode ver o seguinte, tem três caminhos que saem desse cara. Esse caminho de custo 1, esse caminho de custo 2 e esse caminho de custo 3, certo? Então, eles são nossas três possibilidades de caminhos para a gente escolher. Como a gente quer que cada ponto só seja coberto mais ou menos por um caminho, certo? Ou pela menor quantidade possível de caminhos, a gente quer escolher, obviamente, o melhor desses três caminhos, que é o caminho de custo 1, certo? Então, esse vai ser o caminho que a gente vai escolher. O que nós vamos fazer com os outros dois? A gente vai basicamente fazer o seguinte: olha, nós vamos fechar, entre aspas, esse ponto. O que esse fechar significa? Significa que nós não podemos ter mais nenhum caminho chegando nesse cara, certo? Pode ser que esse caminho de custo 2 seja muito bom e nós queremos colocar esse caminho aqui, mas nós vamos colocar esse caminho de custo 2 saindo desse cara e chegando nesse, não o contrário, tudo bem? Isso aqui vai ser bom para um critério mais na frente de eliminação dos pontos que a gente não quer, certo? Dos fios que a gente não quer. Então, nós fechamos esse cara aqui, nós basicamente agora estamos no seguinte.
Nós escolhemos esse caminho e agora nós vamos considerar esse ponto aqui de cima. E aí a gente vai ver, bom, quais são os caminhos que saem desse cara? Esse caminho de custo 3, esse fio de custo 3, esse fio de custo 4 e esse outro fio de custo 3 também. Então, nós vamos fechar ele também. Nós vamos falar que só tem caminhos que saem dele agora, não tem mais nenhum caminho que chega, certo? Aqui eu estou fazendo um exemplo didático, tá, gente? Não fiquem muito preocupados agora com o quão correto isso aqui tá, porque a gente vai fazer isso aqui no algoritmo mesmo na hora de programar e vai ficar mais claro para vocês. E agora nós temos esses 3 caminhos aqui. Então, nós já tínhamos 2 caminhos anteriores, que é esse caminho de custo 2 e esse caminho de custo 3. Nós já tínhamos descoberto eles, digamos assim. E agora nós descobrimos mais 3 caminhos. A gente está descobrindo esses fios conforme a gente está avançando no nosso algoritmo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é escolher o menor desses caras aqui, que é esse caminho de custo 2, certo? Então, a gente vai seguir esse caminho de custo 2 e agora nós vamos considerar esse ponto aqui, certo? Então, nossa solução atualmente tem esse caminho de custo 1, esse fio de custo 1 e esse fio de custo 2. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é fechar esse terceiro ponto e explorar os caminhos que saem dele. Explorando os caminhos que saem dele, a gente vê que tem um caminho que sai dele e chega em um ponto fechado, certo? Então, esse caminho que sai dele e chega em um ponto que já foi explorado, está aqui representado por essa seta de 2 pontas vermelhas, certo? Então, o que acontece? Esse caminho aqui nós nunca vamos usar, porque nós já fechamos esse ponto, nós já fechamos esse ponto. Quer dizer que a gente já chegou nesse cara e a gente já chegou nesse cara. Então, nós já podemos cortar esse caminho. Nós não vamos utilizar mais esse fio, certo? Então, novamente, agora nós temos todos esses caminhos possíveis e a gente vai pegar o de menor custo. Qual é o caminho de menor custo aqui? Esse caminho de custo 2 aqui. Tudo bem? Então, ok. Nós vamos seguir ele e nós vamos fechar o ponto de chegada, que é esse prédio azul, e nós vamos descobrir vários caminhos. Novamente, nós vamos pegar o menor caminho que a gente conhece, que é esse aqui de custo 1, ou esse outro aqui de custo 1. Qual deles a gente começa escolhendo? Tanto faz, certo? O nosso algoritmo ele vai pegar qualquer um desses dois aqui, não vai ter problema com a ordem que a gente vai escolher. Então, ok, digamos que a gente pegou esse aqui de baixo. Agora nós exploramos todos os caminhos até chegar nesse cara aqui. Então, mais uma vez, nós adicionamos vários caminhos ao nosso conjunto de caminhos explorados, certo? E agora, novamente, a gente vai pegar o menor caminho que a gente conhece, que é esse aqui de custo 1. Tudo bem? Então, ok, nós pegamos esse aqui de custo 1 e nós chegamos aqui em outro problema. A gente chegou nesse ponto aqui, fechou ele, e a gente percebe o seguinte, olha, tem um caminho que sai dele e chega nesse cara, e tem caminho que sai dele e chega em 2 outros pontos que já foram fechados. Como ele chega em 2 pontos que já foram fechados, a gente vai cortar esses caminhos aqui, certo? Essa aqui vai ser a última vez que eu vou fazer essa parte aqui explícita, porque eu quero poupar um pouco de tempo, tá? Eu acho que vocês já entenderam. E quando a gente chegar em um ponto fechado, a gente vai cortar os caminhos, a gente não vai precisar mais deles nunca mais. Ok, novamente aqui, nós temos vários caminhos possíveis que nós já exploramos, e nós vamos pegar o menor. O menor, por acaso, esse aqui de custo 2. Então, pegando esse caminho aqui de custo 2, nós chegamos nesse ponto, fechamos ele, ou seja, não queremos chegar nele por mais nenhum outro caminho, e nós descobrimos esse último caminho aqui de custo 2. Então aqui já fica bem menos poluído, nós já vemos aqui quais são os menores caminhos. O menor caminho que a gente conhece até agora, esse aqui de custo 2, certo? Daqui nós fechamos esse ponto e vai sobrar só esse ponto aqui de baixo. Então, dessas 4 possibilidades aqui, nós vamos pegar a menor possível, que é esse aqui de custo 3, certo? Então aqui nós temos a nossa solução. Então o que a gente percebe aqui? Nós temos uma árvore, certo? E essa árvore aqui é importante porque ela não tem nenhum ciclo. Então, digamos, para qualquer ponto inicial aqui, se você quiser viajar para qualquer um dos outros pontos, só tem uma possibilidade de caminho. Então, digamos que nós começamos aqui, nós queremos chegar aqui embaixo. Nós só podemos vir por esse caminho aqui, certo? Pegando esse fio, depois esse fio, depois esse fio, depois esse fio, descendo para cá e vindo para cá. Se a gente fizer qualquer outra curva, por exemplo, chegamos aqui, queremos vir para cá, nós vamos ficar presos aqui, entre aspas, certo? Então nós vamos ter que ficar presos aqui e depois voltar. Então, ter apenas um caminho é bom porque poupa a gente em questão de tempo de cálculo, certo? Se a gente quisesse calcular os caminhos possíveis de um ponto até o outro. Então, ok, encontramos nossa solução e a solução aqui tem um custo total de 14. Então, dentro de todos os conjuntos possíveis de fios, a gente escolheu um conjunto que serve a todos os clientes daquela cidade
e tem um custo de manutenção de R$ 14.000 por mês, certo? Então é basicamente isso que a gente quer que o nosso algoritmo devolva: o conjunto com os fios selecionados e o total do custo de manutenção para instalar esses fios. Então, é basicamente isso que a gente precisa saber de teoria, a gente já pode desenvolver o nosso algoritmo.